diferente. Nós temos estudado e falado muito sobre as parábolas de Jesus nesses últimos cultos. Mas hoje o Senhor colocou algo no coração para compartilhar com vocês nessa semana. E eu creio que é de suma importância, né, para a igreja. E hoje nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Eu creio que é algo de um assunto muito necessário, né, e o assunto principal da nossa vida espiritual, né, que é a nossa salvação. Então esse assunto ele traz isso e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero orar com todos, né, mais uma vez. Nós vamos trabalhar num assunto aí para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós vemos aqui, Senhor, para cultuá-lo, para, Senhor, entregar, Senhor, a nossa vida diante do seu altar como uma oferta. É uma manhã de adoração, uma manhã no qual, Senhor, nós vemos aqui em tua casa como igreja, e eu sei que cada um trouxe a sua adoração, cada um, Senhor, apresentou a sua semana diante de ti, e o Senhor viu, Pai, a nossa vida, a nossa conduta, e sabe, Senhor, que temos vivido para o louvor da tua glória. Nessa manhã, Senhor, presenteia-nos mais uma vez com a sua palavra viva e eficaz, e venha alimentar, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, como teu Filho amado Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Senhor, estamos aqui com fome da tua palavra. Vem, Senhor, nos ajudar, nos trazendo entendimento, que o teu Espírito, Senhor, nos ajude nessa manhã, para que possamos sair daqui convictos, Senhor, da nossa fé, da nossa salvação, e assim, Senhor, nós aguardamos o dia que o Senhor voltará para nos buscar. Senhor, exaltando o seu nome, é o que nós, Senhor, queremos estar sempre. Então, Senhor, que o teu Santo Espírito nos guie e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vai ter um texto específico para nós. Hoje você vai folhear essa palavra aí. Bastante. Geralmente nós trazemos aqui uma mensagem expositiva de algum texto, versículo a versículo, mas hoje nós vamos falar sobre o nosso Redentor, que é o tema para essa manhã, e vamos passear aí pela palavra do Senhor, pela Escritura, que é o nosso manual de fé, é aquilo que nós acreditamos, né? E eu sei que vários textos vamos ler, vai trazer um esclarecimento grande sobre os dias atuais. Quem tem ouvido falar nos dias atuais, sobre agora a fala do Papa, recente agora. Amém? A igreja está por dentro, irmão? Vocês estão no Instagram aí, no Facebook, e olha esse tipo de notícia. Mas o Papa se manifestou, trazendo uma fala que está causando discussão entre, né, o catolicismo, dizendo que Maria não é corredentora, né, com Cristo. E isso nós, como cristãos protestantes, já definimos no nosso coração, que o único suficiente Salvador da nossa vida é Cristo, é Jesus. E o Papa veio e trouxe essa fala, que ela não é corredentora. Então, dar a Maria o título de redentora ou corredentora não é bíblico. Então, hoje nós vamos entrar dentro desse assunto, olhando para as Escrituras, né? Crendo que é somente a Escritura, né? É só a Escritura, como aprendemos aqui esses dias na Escola Ministerial Paz. E esse é o manual de regra para as nossas vidas. Amém? E eu quero, né, apontar para vocês aqui esse termo de corredentora, primeiro, trazer o significado para nós, do que isso representa, para que você tenha a certeza do nosso Redentor. Amém? Corredentora é um título, querido, usado, né, pelo catolicismo para descrever a Virgem Maria como cooperadora na obra de salvação, ou seja, que agiu junto com Cristo para a salvação da humanidade. O termo significa que redime com o outro, apesar, olha aí, o termo explica redime com o outro, como se Cristo precisasse de ajuda para poder salvar.
Amém? Lembra que nós falamos sempre aqui, e foi uma pergunta até da nossa provinha aí, né, sobre salvação, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é simples: crer no Senhor Jesus. É isso que nos salva. Então, Cristo é suficiente. Amém? A obra da cruz ela é perfeita para salvar alguém. Então, só que esse termo não é aceito por todos. Né? No Vaticano, considera essa expressão, agora com a fala do Papa, considera essa expressão de corredentora como inoportuna, inconveniente, e pode gerar confusão com a centralidade da obra salvífica de Cristo. Então pode causar uma confusão, né? Pode causar, né, no meio do povo uma falsa esperança em uma salvação em alguém ou uma instituição que não tem poder para salvar. Quem tem poder para salvar é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, trouxe essa fala, deixando claro com a preocupação que todo o cristão que tem a Bíblia como seu manual de fé deve ter esse cuidado de olhar para a palavra e ver o que é necessário para ser salvo. É o que eu sempre falo aqui para os irmãos. Quando você for para algum lugar, congregar, alguma igreja, a primeira pergunta, né, o que eu devo fazer para ser salvo? Se for Cristo e mais alguma coisa, irmão, sai fora. Cristo é o suficiente. Então, vamos ver alguns detalhes desse significado como introdução, e aí nós vamos entrar dentro da palavra de Deus aqui das Escrituras. Cooperar com Cristo, né, a cooperação com Cristo, o termo enfatiza, né, a cooperação de Maria com Jesus para salvar a humanidade. Então, para o catolicismo, Maria também é fundamental para a salvação, juntamente com Cristo. A origem do termo surgiu no século XV, com a abreviação do termo Mãe do Redentor, um título que foi atribuído a Maria no século XV e perdurou aí por quase 500 anos, apesar dos dois últimos papas também concordarem com esse, de que Maria não é corredentora, mas esse se pronunciou e fez essa nota, né? Então, Mãe do Redentor, ok, ela gerou Jesus, né? Ela é a mãe do Filho de Deus. Nós não vamos aqui hoje, querido, trazer isso como forma de diminuir Maria, de atacar Maria, de atacar o catolicismo, de maneira alguma. Nós vamos aqui defender a nossa fé, aquilo que nós cremos, porque nós temos somente a Escritura como base da nossa fé. Amém? É só a Escritura. Nós aprendemos esse dia. E tem um escritor aqui na casa agora, escreveu um livro, As 5 Solas da Reforma Protestante, para o pastor Ehlers. Está disponível, eu vi esse dia gratuito até no Amazon, né, alguns livros dele. E também, se os irmãos quiserem, eu creio que ele abençoa aí os irmãos com esse livro, ou abençoem ele, né? Ele está fazendo isso para também gerar uma renda para ele. Amém? Mas é desse assunto que nós vamos partir. Então, a posição atual do Vaticano, né, é que esse termo corredentora pode interferir, pode causar, né, uma divergência sobre a fé salvífica em Cristo. Então, eles não concordam com esse termo usado pela igreja durante tanto tempo. Então, defender Maria como corredentora pode causar danos irreparáveis. Na nossa percepção, então, que temos a consciência total da Escritura, e nós vamos ver isso, que Maria não tem esse poder de salvação como nenhum outro ser, como nenhuma instituição. A salvação está única e exclusivamente em Cristo. Então, defender Maria ou qualquer outro ser ou instituição como fonte de salvação, né, é um erro, tá? E causa dano irreparável. Que dano irreparável? Chegar ao fim da vida crendo em algo que não salva. E isso vai gerar o que, então, para uma pessoa que chega ao fim da vida crendo em algo que não tem poder para salvar? Condenação. Então, é um dano irreparável. Então, por isso, nós temos que nos posicionar, defender a nossa fé e ensinar vocês como família, como igreja do Senhor. E esse cuidado nós vamos ter.
de ensinar para vocês o que a Bíblia diz. Então nós não viemos aqui mais uma vez para diminuir ou acusar Maria, mas viemos aqui para alimentar a sua fé, para que você chegue a uma salvação convicta e segura em Cristo Jesus. Esse é o propósito para essa manhã. Amém? Colocar qualquer outra pessoa ou instituição como cooperador da salvação é diminuir a obra de Cristo. Isso cabe também a nós, irmãos. A força do nosso braço. Muita resposta da provinha veio, por exemplo, o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, serão salvos tudo da tua casa. Guardar os mandamentos do Senhor. Fazer isso ou aquilo para ser salvo. Para ser salvo você precisa crer em Jesus. A salvação é pela fé, mediante a morte e a ressurreição de Cristo. Então a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus. É dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, obedecer os mandamentos é uma evidência de que você foi salvo, que você foi regenerado. O Espírito Santo te ensina todas as coisas, vai ensinar você a obedecer os mandamentos do Senhor. Então eu obedeço porque eu fui salvo, e não eu obedeço para me salvar. Amém? Compreendem? Então, tudo aquilo que nós queremos dividir, colocar Cristo e alguma coisa, isso tira, como se nós tirássemos a eficácia da obra da cruz. E Cristo não é o suficiente, então por isso eu preciso acrescentar alguma coisa. E não precisa acrescentar. Deus já resolveu a situação em Cristo Jesus. Amém? Mas Maria, querida, põe para mim no telão primeiro aqui. Maria foi uma mulher abençoada, escolhida por Deus. Não podemos tirar isso de jeito nenhum, né? Ser escolhida para gerar o Filho de Deus, você tem que ser, né, uma pessoa diferenciada, sim ou não? Então Maria, ela foi privilegiada a ser escolhida por Deus, né? E o que cooperou para isso também, né? Eu olho para essa condição, Lucas 1, 26, 28. Vamos ler o texto? Para trazer uma reflexão. O que coopera até com a escolha também é José. Eu olhando para o texto, o Espírito Santo aí fala algo no meu coração, e nós vamos entender por que aqui também. Ó. No sexto mês de gestação de Isabel, esse texto aqui, ele vai trazer em Lucas 1 o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Duas coisas que aos olhos humanos são impossíveis de acontecer. Né? Um, porque Isabel era avançada em idade, e outro, porque uma virgem ficaria grávida sem relação sexual. Aí chega no versículo 37 desse capítulo, e o texto diz que nada é impossível para Deus. Por quê? Porque ele fez duas coisas que ao homem é impossível, mas para Deus não. Então, no sexto mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Uma virgem estava prometida em casamento a um certo homem chamado José. Pensa num cara top, irmão. Um cara firme. Porque assumir o filho e a responsabilidade que ele assumiu, né, nós deveríamos então talvez atribuir um valor também, como Maria, para esse camarada. Porque ele foi sacudido. Amém? E a Beth, esses dias, falou sobre essa questão das 10 virgens, lembra do casamento? E quando alguém já está prometida em casamento para aquela nação, para aquele povo, já é considerado casado. Né? Já, se ocorre uma morte, já seria considerado viúvo. Se quebra a aliança, já tem que ter a certidão de divórcio. Então ela já estava prometida a José, descendente de quem? De Davi. O nome da virgem era Maria. Então enfatiza que José, ela estava prometida, a virgem estava prometida a José, descendente de Davi. E a palavra de Deus, a profecia, né, do profeta messiânico Isaías, por exemplo, no capítulo 11, fala que a descendência, né, Jesus viria da descendência de Davi. Você vai olhar para a genealogia de Jesus, você vai encontrar José. Então, nós podemos olhar para esse contexto e ver que ela foi agraciada, escolhida por Deus, né?
e também relacionado, o que coopera para isso também é relacionado com José ser também descendente de Davi, para se cumprir as escrituras. Então o texto diz para nós, né, que Maria, ela foi escolhida, essa virgem, né, ficaria grávida. E o texto que nós lemos, ali no 6º mês, Deus enviou o anjo a falar com ela e também fala com José. Se você se atentar nas escrituras, você vai ver que também fala com ele. Né? E no 28, o versículo 28 do mesmo capítulo, diz que o anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Né? E traz esse termo, né? Que esse termo agraciada é muito usado também no catolicismo. E agraciada tem um termo bíblico para nós, um significado que é maravilhoso, mas que nós também, como ela, fomos agraciados por Deus. E agraciado significa receber um favor imerecido, a graça de Deus sobre a sua vida. Então ela foi poderosamente abençoada por Deus, favorecida por Deus, por ser escolhida para gerar o próprio Filho de Deus. Amém? Então, esse termo agraciada significa isso. Receber de Deus um favor imerecido. Né? Vamos analisar quem é digno de nós, de toda a humanidade, de receber a presença de Deus em nós, como nós temos o Espírito Santo. É graça, é favor imerecido. Quem é digno de receber salvação, perdão, é graça, é favor imerecido. Então ela é agraciada por Deus, escolhida por Deus. Isso nós não podemos tirar de maneira nenhuma o mérito dela, né? E esse texto de Isaías 11 é sensacional. Vamos ler esse texto junto? Hoje eu estou falando que nós vamos ler bastante. Tem essa mensagem hoje como uma aula aí para nós, mas que versículos preciosos aqui. Eu vou abrir aqui para ver até onde eu vou ler com vocês. Vocês podem acompanhar no telão, por favor. Ninguém está com pressa hoje, né? Glória a Deus. O ramo de Jessé. Olha lá o que o profeta messiânico Isaías diz nas Escrituras. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Celebre essas palavras aqui no teu coração. Vai prestando atenção nessa leitura do texto e vai assim ficando com o seu coração cheio de alegria e esperança de quem está se tratando aqui esses versículos. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, verso 2. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado. Ferirá a terra com um sopro da sua boca e matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Eu vou parar por aqui, porque se nós formos aqui, nós vamos ainda mais longe, mas pensa em um texto maravilhoso. Você pode ler depois aqui o que vai continuar falando, né? Que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode e tal. E é um texto sensacional, mas trazendo para nós que o nosso Redentor virá da descendência de Davi. Nós podemos ver isso em outros também textos da palavra, essa promessa que veio através, né, de Deus para nós, que o nosso Redentor viria da descendência de Davi. E Maria foi agraciada, escolhida por Deus para gerar esse filho. E agora nós vamos avançar nisso, que a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus e não na instituição. Amém? Não está na instituição comunhão e paz. Está na Escritura. Isso é para todos os lugares, né? Não está fundamentada na placa denominacional.
Assembleia, Batista, não, a Escritura, somente a Escritura. E hoje nós vamos afirmar através dela, né, dessa palavra que permanece viva, que permanece eficaz, que na nossa concepção é infalível, que é inalterada, soberana, como a voz de Deus registrada nessas páginas para falar ao nosso coração. Como o salmista diz, ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz que ilumina, né, o nosso caminho. É o alimento para nossas almas, como Jesus disse, que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ela vai trazer para nós a revelação do Filho de Deus, o plano de salvação para toda a humanidade. E é através da palavra que nós vamos ver o nosso Senhor, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da humanidade. É o nosso Redentor, é o nosso mediador, querido. Não podemos ficar com nenhuma dúvida em relação a isso. Por favor, cada irmão, se tiver dúvida ao final do culto, fale conosco na célula, fale com os pastores a respeito disso. Pastor, eu ainda tenho dúvidas sobre a questão de Cristo, porque é o que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã. Então, não há base bíblica que sustente Maria ou qualquer outro ser ou qualquer instituição como corredentora, como redentora, como medianeira, que é alguém que faz a mediação. Não existe base bíblica em qualquer outro ser ou instituição como fonte de salvação. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo reconcilia. E é nisso que nós vamos olhar para a Escritura agora e ver. Não é o que o pastor, né, somente diz. Eu digo porque eu sei no que creio e nós sabemos no que temos crido e temos a Bíblia como um manual. Mas nós vamos ver que é fundamentado tudo isso em versículos, na Escritura. Gênesis 3,15. A importância da escola ministerial. Tudo que nós vamos falar aqui, 90% nós já fizemos aqui na aula de terça-feira. Quase tudo que nós vamos falar aqui. E o que não falamos ainda, vamos ver para frente, eu sei disso. Né? Algumas falas, alguns pontos aqui, né, eu lembrei da aula e também do livro que o pastor escreveu sobre as 5 solas da reforma. Então, Gênesis 3,15. Aqui, após a queda, né, de Adão e Eva, Deus trazendo castigo, juízo. Né? Então, olha o que o texto diz. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, está falando aqui a sentença para Satanás, né, para a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Aqui, a descendência dela, querido, tá, essa versão NVI, é NVI que você colocou, né? Tá errado aqui. É o descendente. Porém, inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Alguém está com a Bíblia aí aberta? Confere aí se não fala. O descendente. Hã? O descendente. Então, essa tradução que está aqui, que foi copiada ali do computador, não é a descendência da mulher, é o descendente, que aponta para quem? Para Jesus. Aí fala, este ferirá a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher, da virgem, que vai nascer, que é Cristo, já está apontando para Jesus, ele vai esmagar a cabeça da serpente. E esta pode fazer o que somente? Ferir uma ferida não de morte, uma ferida no calcanhar. Mas o Jesus, o nosso Redentor, esmagará a cabeça da serpente. Então, o começo de Gênesis já começa a falar. Fala de uma mulher? Fala o descendente da mulher. Então, fala, né, de Maria, no caso,
mas fala que a ênfase está no descendente. Amém? Deuteronômio 5, 7 e 8. Vamos ler outro texto. Aqui já vai falar os mandamentos, tá? Vamos fundamentar aí a nossa fé somente em Cristo. Vamos defender isso aqui, o que a Escritura nos diz. Deuteronômio 7. Não terás outros deuses além de mim. Amém? Vou ler de novo. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nem qualquer coisa no céu, na terra e debaixo da terra. Está vendo o que a Escritura está dizendo? Tem algum outro Deus além dele? Não, irmãos. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus. E é isso que nós cremos e vamos defender, porque é o que a Escritura diz. E não farás imagem nenhuma. Fala sobre não fazer nenhuma imagem, nenhuma escultura para adorar. Então isso é contrário ao primeiro mandamento de Deus. Então é a Bíblia que está dizendo isso para nós. Por isso que a instituição não pode ser uma regra de salvação. O que é para nós, a base da nossa fé vem pela Escritura. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é o que a instituição vai querer ensinar, irmão. E se você for pela instituição, tem inúmeras aí que vão levar pessoas no final da vida para o lago de fogo. A importância de nós termos isso fundamentado no nosso coração. Isaías 7,14. Estamos ainda no Velho Testamento, vendo textos que vão enfatizar Jesus. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Amém? Fala dela, a virgem, a agraciada, a escolhida. A profecia se cumpre em Maria. Ela fica grávida e gera. E a ênfase vem em quem? No filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aí vamos para Isaías 9,6. Deus conosco. Quer ver, irmãos, nomes aí para Jesus? Isaías 9 já vai falar. Quem lembra da canção do Rodolfo Abrantes? Um menino nasceu. Não vou dar uma palhinha da minha voz para você. Vou deixar para sábado. Amém? Olha lá o que diz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A ênfase está em quem de novo, hein? Jesus, irmão. Então, a Bíblia menciona a virgem ficando grávida. Mas toda a exaltação é sempre para o Filho. Toda a exaltação é para o Filho de Deus, é para Jesus. É Ele quem vai esmagar a cabeça da serpente. Ele é o único Deus, Ele é o Emanuel, Ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e poderíamos enumerar outros nomes aí, né? Como o leão da tribo de Judá. Então, é isso que a Bíblia nos traz para nós. Ela foi escolhida para gerar esse rei. Então, ela é uma mulher agraciada, abençoada por Deus, favorecida por Deus. Padeceu. Imagina a mãe ver o filho passando tudo que Jesus passou. Você acha que ela não sofreu? Com certeza sofreu. Mas aí ela ser corredentora, daí ela ser adorada, daí ela ser idolatrada, quebra os princípios que a Bíblia nos deixa. Então ela foi sim uma mulher abençoada, de extrema importância. Mas e José não foi? O homem que cuidou, que assumiu esse filho também, a responsabilidade, a proteção, assim também como cada um dos profetas, assim como cada um dos discípulos, foram importantes para
para o contexto do Evangelho. Mas salvar, só Ele, só Jesus. Amém? Ao ponto de entrarmos para o Novo Testamento agora e ver o que os discípulos falam sobre isso. Né? Qual que é a pregação dos discípulos? O que é as boas novas do Evangelho? Como que eles expressam em quem vai estar a salvação? Atos 4, 11, 12. Pedro primeiro, vamos ver o que Pedro fala. Pedro, depois ali de curar o aleijado à porta do templo, ele vai ser interrogado algumas vezes, e uma das falas é esta. Mais uma vez, somente a Escritura, irmão. Sola Escritura. Amém? Olha lá. Este Jesus, Atos 4, 11 e 12. Perdão, Albert. Confundi você, meu irmão. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Quem está falando aqui é Pedro. E não há nenhum outro nome. Se tivesse alguma outra opção, você acha que Pedro não iria expor aqui no texto? Falando, tem essa opção e tem essa opção para você se salvar. Mas não, Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Quando nós vamos fazer aqui a consolidação, curso de batismo, a primeira aula é o fundamento da fé cristã. Qual que é o fundamento da fé? É Cristo. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então a salvação é Cristo. E nós vamos defender isso e fundamentar a nossa fé nele. Amém? Filipe, um dos escolhidos, para cuidar dos necessitados em Atos 6. Em Atos capítulo 8 é a conversa dele com o eunuco. Em Atos 8, 35. Ele está ali na carruagem lendo uma passagem de Isaías que fala o cordeiro que foi levado, que ele foi levado como uma ovelha muda ao matador, e ele pergunta ali de quem estava falando. Chega no 35, Filipe, aí o texto fala assim: então Filipe, começando por aquela passagem que ele estava lendo, da Escritura, anunciou as boas novas de Maria. Anunciou as boas novas da comunhão e paz, da Assembleia de Deus, de Jesus. Amém? É isso que nós precisamos compreender. E, prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. Então a resposta está aqui. O que me impede de ser batizado? É uma das perguntas da provinha. Nada, se você crê de todo o coração. A resposta do eunuco. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui, irmão, ele respondeu. Aí a palavra vai dizer, seguindo ali o texto, deixa eu abrir aqui, que também tem uma outra referência legal para nós vermos aqui, que dá para pontuar aqui algo também, é relacionado ao batismo, aqui dá para a gente pontuar alguma coisa também, uma direção. Versículo 30, que nós lemos, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, 37. Aí ele prossegue: assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Amém? Tinha água. Eles desceram a água. E Filipe o batizou. Aí o 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O texto aqui, vamos tentar imaginar, diz que eles saíram da água. Para sair da água, eles entraram dentro da água.
entrando dentro d'água, dá para entender para nós que foi um batismo de imersão. Era o que João Batista fazia, né, no deserto. Amém? Então, traz aqui uma pequena referência. O texto não desenha, ele entrou, né, e imergiu. Não, fala que eles saíram da água. Você não vai sair de uma poça d'água, né? Pelo menos o texto dá a entender isso para nós. Mas não é o centro da questão aqui. Só um ponto. O centro é que para se batizar, ele precisava crer, de coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse tempo atrás nós falamos sobre os milagres do Evangelho de João, que tinha um propósito, o Evangelho de João. O que era o propósito do Evangelho de João? Deixar claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é nisso que nós cremos. Amém? Paulo e Silas, Atos 16. Outro texto conhecido de todos. Quando eles estão na prisão. Diz assim no versículo 31, Atos 16, 31. Quando o carcereiro pergunta, né, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí eles respondem, eles quem? Paulo e Silas. Né? Responde assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas e em seguida ele e todos os seus foram batizados. E então os levou para sua casa, serviu uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Bem? Nossa salvação novamente está em Cristo Jesus. E se refere a ele crendo em Deus. Porque Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. É o nosso Redentor, que é o significado de corredentora, o Redentor. Qual que é o significado original de Redentor? Aquele que resgata, liberta e salva. Esse é Jesus. Tá? É o termo usado para Deus no passado como o libertador do povo de Israel. É o nosso resgatador. Né? Jó fala isso, né? O meu resgatador vive, o meu redentor vive. Ele fala isso. Porque apesar de todo o sofrimento, toda a dor, tudo que ele passou, ele crê que o redentor dele vive. Então trata Deus no Antigo Testamento como o redentor, né? E para nós, Deus, Cristo Jesus, o nosso redentor. Então, a partir disso, nós vamos olhar para outros textos da palavra agora e entender Jesus como o redentor, que veio para resgatar e reconciliar. Nós vamos ver Jesus como o libertador e Jesus como o salvador. E até 3:30 da tarde nós vamos embora. É brincadeira. Glória a Deus, né? O que é um resgatador na Bíblia? Vamos ver se os irmãos vão se referir. Se eu trazer um personagem aqui, vocês já vão lembrar. Interessante das aulas, a importância, ó, vem na aula, irmão. A importância das aulas desse rápido passar do Antigo Testamento, né? Para nós, todo livro o pastor está fazendo questão de observar Cristo em cada livro. Sim ou não? E no livro de Ruth, tem um personagem ali que ele simboliza Cristo como resgatador. Quem que é? Boaz. Então, Boaz como resgatador de Noemi e Ruth, porque ele vem resgatar. Então, o que simboliza, né, dentro de redentor, na Bíblia, como resgatador? É um parente remidor. No hebraico, né, Goel. Tinha a função de libertar, proteger os membros da família em situação de necessidade, agindo para manter a honra, né, da família e o nome da família sobre a terra. Então é o que Boaz fez ali com Ruth, por exemplo. Né? Então é resgatar, né, ali a família, libertar da escravidão. E eu anotei alguns pontos sobre isso. Ó.
resgatar terras e bens. Quando um parente vendia sua herança por necessidade financeira, o resgatador tinha a opção de recomprá-la para que a propriedade permanecesse na família. Nós, Deus pagou um alto preço por nós, né? Nos comprando de volta do pecado, né? Com o sangue de Jesus. Outra situação é libertar da escravidão. Se um familiar se vendesse como escravo por dificuldades financeiras, o resgatador poderia comprá-lo de volta para libertá-lo. Olha a função do resgatador, né? E o que Jesus fez por nós? Nós vemos em cada uma dessas situações. Amém? O vingador de sangue. O resgatador também era o vingador de sangue, encarregado de vingar a morte de um parente, conforme a lei do Antigo Testamento, para que não ficasse impune o sangue derramado. Né? Isso aqui é algo também contido no Antigo Testamento para nós. Casar-se com a viúva. Em alguns casos, como o de Ruth, o resgatador podia casar-se com a viúva de um parente falecido, para dar continuidade à linhagem, garantir a herança e o nome da família. Como exemplo de Boaz, que resgatou Ruth e Noemi, garantindo que o nome de Elimeleque e sua linhagem continuassem existindo, tornando-se avô do rei Davi. Então, o resgatador ele vem para resgatar. E a palavra diz, né, no âmbito familiar, que Cristo ele é o primogênito, né? E que nós, através de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. É o nosso resgatador. 1 Timóteo 2, 5, 6, por favor, Albert, só para trazer para vocês o significado de resgatador, né? Nós vamos ver Cristo como o resgatador e o nosso mediador. Então, diz assim o texto: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há quantos? Quantos? Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse é o testemunho dado ao seu próprio tempo. Então há um só nome, né? Um só mediador, um só Deus, né, que vai fazer a nossa reconciliação. Colossenses 1, 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amado. Jesus nos resgatou do domínio das trevas e trouxe de volta. Ele nos resgatou como resgatador, resgata alguém da escravidão que foi vendido como escravo ao pecado na queda, e trouxe de volta a filiação de um filho de Deus, a restauração da comunhão com o Pai. Esse resgatador, esse mediador é Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Desde a queda, de Adão, o homem perdeu o acesso direto a Deus. O pecado trouxe esse castigo, separação e morte. O salário do pecado é a morte. Mas o pecado ele abriu um abismo entre nós e Deus, entre Deus e os homens, e por causa da justiça de Deus, ele trouxe juízo, sobre a culpa do pecado, porque Deus é justo. Então, por causa da justiça de Deus, ele trouxe juízo por causa do pecado. Mas também, por causa da sua misericórdia, ele trouxe esperança ao pecador através de um plano de salvação por meio do sangue do teu Filho amado. Então Deus ele é justo e misericordioso. E você vê ele deixando alguém impune no Antigo Testamento sobre pecado. Quantas vezes ele tratou com justiça o povo, querendo o quê? Redimir o povo. Querendo o quê? Reconciliar o povo. Todo o tempo, todo o momento, o plano de salvação e a misericórdia de Deus sempre triunfando, sobre todo o pecado. E a solução era um mediador, um resgatador, alguém para restabelecer essa comunhão do homem com Deus. E esse alguém tinha que ser Jesus.
Filho de Deus, Deus e ao mesmo tempo homem. Ele é a exata expressão de Deus, né? Tinha que ser para a oferta do pecado um cordeiro puro, sem mancha, né? Um cordeiro perfeito. Colossenses 1:15. Vamos ler esse texto, que é maravilhoso. Amém? Está entendendo a questão do resgatador? Do mediador, que é Cristo? A palavra citou algum outro nome fora Cristo? Alguma outra instituição fora Cristo? Não. E Colossenses vai falar sobre Cristo, Paulo aos Colossenses 15. Olha o que fala de Jesus aqui, irmão. Do seu Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, talvez na sua versão está principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele, inclusive Maria, irmão. Inclusive cada um de nós que aqui está. Ele é antes de tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Jesus. Ele é o cabeça, versículo 18, do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o quê? A supremacia. A autoridade suprema é de Jesus. Ele é a autoridade, ele é Deus. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, em Jesus. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Por meio de quem? Reconciliasse todas as coisas. O resgatador, o mediador é Cristo. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz não foi o meu, não foi o seu, não foi o de Maria, foi o de Cristo, o de Jesus. Antes vocês estavam separados de Deus, 21. Na mente vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem, olha lá, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho que salva, o evangelho dos apóstolos, aonde o fundamento é Cristo Jesus. É esse. Ele é o resgatador, o mediador. É através de Cristo que houve reconciliação. Tem um texto de Gálatas que eu não anotei, mas eu acho que é Gálatas 1. Que Paulo defende que é esse evangelho que ele se tornou ministro. Deixa eu ver se eu acho. Gálatas 1:6. Ele dá uma repreendida nos Gálatas ali, para que eles não sejam levados, né, influenciados para um outro tipo de palavra, evangelho, diferente do que Paulo tem pregado. Ele fala assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas que nós, mais ainda, que nós, ou um anjo do céu, olha aqui a exortação,
Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E ele deixa claro aqui que ele é servo de Cristo. E Paulo, ele é ministro desse evangelho, o evangelho da reconciliação em Cristo. Aos Coríntios fala que nós somos também participantes do evangelho da reconciliação. Porque nós cremos nesse evangelho dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos, é a palavra, é sola a escritura, é solos Christus. É nisso que nós cremos, irmãos. Então ele é o resgatador, ele é o mediador, ele nos reconciliou com Deus, né? E deu-nos o direito de se tornarem os seus filhos. Mas ele também liberta. O Redentor também é o libertador. E quando pensamos em libertar, vem duas coisas principais na minha cabeça já. Né? Libertar da escravidão do pecado, que todos sabem que Cristo te libertou da escravidão do pecado. Né? João 1,29 fala que João, vendo Jesus se aproximar, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Romanos 6 vai falar para nós que ele nos libertou da escravidão do pecado. Romanos 6, 22, 23 diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele nos libertou da escravidão do pecado. E aí volta a aula de terça, Êxodo, quando nós estudamos. Moisés foi o libertador do povo do Egito. E ele representava quem? Cristo, como libertador da escravidão do pecado. Além do que? Da celebração da Páscoa começar lá atrás, né? O que libertou ali na 10ª praga de não ser as crianças, né, da nação de Israel serem mortas? O sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta. E o anjo da morte passava e aquelas famílias não eram atingidas. O sangue do Cordeiro nos libertou da escravidão do pecado, do poder do pecado, da acusação do pecado. Está pago, está consumado. Né? Aquele que, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Que verdade? A palavra. Quem é a palavra? Cristo, Deus. Amém? Então é assim que funciona. Ele é o nosso libertador. E a outra opção, só para agregar mais conteúdo, é a libertação até de demônio, principado, potestade. Olha lá o endemoniado, lá esse vaso que está endemoniado. Eu vou expulsar o demônio. Sai em nome do pastor Gustavo. Sai em nome do Márcio. Sai em nome de Maria. O poder está no nome de Jesus. A libertação acontece através de Cristo Jesus. Ele nos libertou. Como lá atrás Moisés apontava para Cristo. Como Boaz apontava para Cristo. E o terceiro ponto para nós encerrarmos aqui é a salvação. Ele salva. Salva do quê, pastor? Pergunta da provinha. Salva do quê? Por que o homem precisa de salvação? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Desde a criação, desde Adão, o homem caiu e foi separado de Deus. Então todos são pecadores e precisam de salvação. Aí Romanos 5:9 diz assim: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos do quê?
da ira de Deus. Deus derramou a ira dele sobre a humanidade no tempo de Noé, lembra? E só salvou Noé e a sua família. O restante foi extinguido, a raça humana da face da terra. E esses dias nós falamos aqui, né, na aula também, eu falei um pouco sobre João 3,16. Eu quero pedir para o Albert colocar no telão isso. Ser salvo da ira de Deus? Quem quer experimentar a ira de Deus, hein? Tem alguém interessado aí, não? Uhum. Quer não, irmão? Tem um jeito, é Cristo. A fé nele. 3,16, né? Versículo conhecido de todos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O mundo já estava condenado, irmão. Entenda isso. Após queda, o mundo já estava condenado. Então, Deus não enviou Jesus para condenar o que já está condenado. Ele enviou o seu Filho para salvar. Amém? Aí diz o 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então, quem não crê permanece condenado. Permanecendo condenado, permanece sobre ele que? A ira de Deus. Então, 19: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aí, para o último versículo do capítulo, é o versículo 36. Por favor. Olha lá. Quem crê no Filho, quem crê em quem? No pastor, na instituição, em Maria. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Quem rejeita quem? Jesus. Não verá a vida. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não crê em Cristo, a ira de Deus permanece sobre. É terrível, irmão. É terrível. Alguém quer tentar passar por esse processo? Experimentar a ira de Deus? Vocês sabem, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Né? Deus é justo. O Alexandre sempre fala, é melhor você ter Jesus como advogado agora do que esperar Jesus como juiz depois, que daí não tem mais o que fazer. Então, tu pegue Jesus agora como seu advogado e não deixe para enfrentar ele como juiz depois. Amém? Então, é o texto de Romanos 5,9 que traz para nós. Fomos justificados por seu sangue. Seremos salvos da ira de Deus. Todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, né, ele é salvo da ira de Deus. Então, Deus não vai derramar da ira dele aonde o sangue de Jesus está. Aonde, pela fé, né, nós cremos no Filho unigênito de Deus, que é o texto, é a oração de confissão de fé que nós mais usamos aqui, Romanos 10, 9. Por favor, Albert. Isso aqui, quando você quer entregar sua vida para Jesus, né, nós direcionamos a fazer essa confissão aqui. Olha lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele crê, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Olha que maravilhoso isso aqui. Então, quando você crê no seu coração, confessa com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Né? Porque com a boca se confessa para a salvação e o coração se crê para a justiça. E aí a Escritura diz, todo aquele que confia
nele jamais será envergonhado. E não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E qual é o nome? Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, filho. E coloque-se de pé. Coloque-se de pé, o Ministério do Louvor pode subir. Então, Ele é o nosso Senhor. Nós somos salvos por meio de Cristo, o Filho unigênito de Deus, o primogênito da criação. Aquele que no princípio estava com Deus, era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o único caminho que nos leva até o Pai, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a palavra diz que ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Então a fala do Papa é correta em dizer que isso pode atrapalhar, tratar como corredentora pode atrapalhar o entendimento do verdadeiro Salvador. E isso nós temos que trazer sempre claramente para o coração de cada um, que a única fonte de salvação é Cristo Jesus. Amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Eu não sei como está o seu coração, mas se você talvez ainda teria dúvida em relação à sua salvação, à sua fé em Cristo, hoje é um dia oportuno de você dizer a Ele, dizer a Deus: Senhor, eu reconheço que Jesus é a única forma com a qual eu vou me salvar. E eu quero confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor. Eu quero, Senhor, dizer que no meu coração eu o tenho como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu, ressuscitou e que hoje vive. Então, se você, talvez nessa manhã, tenha esse desejo no seu coração de entregar sua vida a esse Jesus Salvador, eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente. Se você às vezes está afastado também dos caminhos e quer se reconciliar com Jesus, é uma manhã oportuna para fazer isso, para reafirmar a sua fé nesse Deus tão maravilhoso, que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você e também que você possa abrir o seu coração e falar com o Senhor. E se alguém quiser uma oração específica, também pode vir que nós oraremos. Mas, Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que, Senhor, é soberana, Senhor, nós cremos que ela é infalível, é o nosso manual de fé. Nós olhamos para as Escrituras e em toda ela, Senhor, o único Salvador é Cristo. É o Teu Filho amado Jesus. E mais uma vez, Senhor, nós queremos reafirmar, Senhor, a nossa fé em Jesus. Nós queremos mais uma vez confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Pai, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu reconheço, Pai, que Ele veio, que Ele viveu entre nós, Senhor, pagou um alto preço naquela cruz para nos libertar, para nos reconciliar contigo. E ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou, Pai. E hoje Ele vive, está à tua direita. E um dia Ele voltará, Senhor, para nos buscar, para estarmos com o Senhor para sempre. Senhor, eu reconheço como meu Salvador. Pai, Ele é a única fonte de salvação. Ele é a única porta que me levará até o Senhor e que levará a tua noiva até o Senhor, meu Pai. Nós reafirmamos isso nesse lugar. A nossa fé, Senhor, está fundamentada em Cristo. Nós confessamos com a nossa boca, nós cremos com o nosso coração, nós tomamos posse da libertação, nós tomamos posse do resgate, da reconciliação. Pai, nós tomamos posse da salvação, nós tomamos posse de curas. Senhor, pois lá na cruz Ele já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados.
Já não há mais acusação, Senhor, sobre nós, pois o preço foi pago. Tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Senhor, eu creio e agradeço ao Senhor porque a nossa fé, a fé dos seus filhos, está fundamentada em Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado, Senhor, pela vida desses homens, dessas mulheres que foram tão importantes, Senhor, na obra redentora do Senhor. Pai, que até aqui nós vemos exemplos de fé, exemplos de perseverança, mas o único nome que nós reconhecemos como Salvador é o do teu Filho amado Jesus. E por isso agradecemos ao Senhor por essa graça maravilhosa recebida imerecidamente a cada um de nós, Pai. Exaltamos o seu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vamos adorar o Senhor.